Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma batalha de titãs, Homem-Aranha das HQs contra o Pantera Negra das HQs. Quem que vence essa porradaria, moleque? Homem-Aranha contra Pantera Negra, dois heróis muito ágeis, né? Tanto Pantera Negra quanto Homem-Aranha, eles têm uma agilidade muito boa, têm habilidades muito boas, né? Principalmente em combate, então vai ser uma luta boa, tá? Isso aqui eu já adianto pra vocês, por mais que não foi muito empatado, igual foram os últimos batalhas de titãs, do Hulk, né? Com Apocalipse, Superman contra o Thor, sabe? Vai ser uma luta muito boa, tá? Mas que alguém vai levar, de fato, essa luta aqui, tá? Então, vamos começar. E eles são os personagens das HQs. Então, eu não tô levando nenhuma versão do Homem-Aranha como consideração, nenhuma versão do Pantera Negra. É o Homem-Aranha e o Pantera Negra base, sabe? Assim, com eles com os poderes normais dele, um dia normal deles, entende? Então, vamos começar essa batalha de titãs com a primeira categoria dessa batalha, que é força, galera. Vamos lá. Força eu já deixo para o Homem-Aranha. 1-0 para o Homem-Aranha. Ué, mas como assim, né? O Pantera Negra, cara, ele tomou aquela poção, né, da flor lá de Wakanda, ele ganhou super força. Tudo bem, isso aconteceu de fato, e ele tem super força. A força do Pantera Negra é equivalente até de um super soldado. Porém, o Homem-Aranha, ele consegue ser ainda mais forte do que o Pantera Negra. Em algumas HQs, o Homem-Aranha já conseguiu segurar com suas próprias mãos o próprio Clarim Diário inteiro, né, e outras questões das próprias HQs, ele já conseguiu segurar no máximo ali muito, né, muitas coisas, e principalmente já conseguiu segurar estruturas de até 25 toneladas, 25 mil toneladas no caso, né, falei 25 mil toneladas, né, então eu acho que em força o Homem-Aranha consegue ganhar do Pantera Negra 1-0. A próxima categoria é velocidade, e essa aqui não tem como, vai ficar com o Pantera Negra até por causa do seu nome, cara, o cara é literalmente uma Pantera Negra, literalmente não, né, ele é uma Pantera Negra metafórica, então, cara, ele tem uma velocidade muito grande. Como eu falei, o Pantera Negra é como um super soldado mesmo. Os seus poderes se equivalem a de um super soldado. E a sua velocidade é muito alta, galera. Ele consegue bater de frente com velocidades do próprio Capitão América, passar até a velocidade do Capitão América, né? Ele tem uma velocidade absurda. Parece até que ele tem super velocidade, mas ele não tem. Isso é muito por causa dos seus treinos que ele já teve em Wakanda, né? E também por causa da sua poção que ele tomou para virar o Pantera Negra. Então, T'Challa vence nessa questão de velocidade 1-1 para os dois, né? A próxima questão é durabilidade, e essa aqui vai para uma questão muito mais social do que física, tá? E eu dou para o Homem-Aranha essa categoria de durabilidade 2-1. Por que o Homem-Aranha ganha durabilidade se o Pantera Negra é praticamente um super soldado? O Homem-Aranha também é praticamente ele é um super-humano, né? Então a força dele é muito grande, mas ele ganha durabilidade pela questão social do Homem-Aranha, pela ética do Homem-Aranha, exatamente. O Homem-Aranha tem como seu grande selo, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e isso faz com que o Peter nunca desista de nada, de nenhuma luta, de nenhum embate. Por isso, sim, o Peter nunca nessa luta aqui desistiria de lutar contra o T'Challa. Por mais ferrado que ele já estivesse, né, ele não desistiria. O Peter já enfrentou aí Fanático, o Peter já enfrentou grandes, né, personagens da Marvel muito poderosos, e ele nunca desistiu de nenhum deles, sabe? Então, o próprio, né, Kraven, ele foi enterrado vivo e mesmo assim não desistiu, voltou para lutar contra o Kraven. Então, eu acho que em durabilidade dá muito essa questão de desistência, né, do Peter não desistir de nada. Ele ganha em 2-1. A próxima é inteligência, não tem como. Homem-Aranha ganha 3-1 em inteligência. O Peter é uma das mentes mais inteligentes da Marvel, né? Principalmente nas HQs. A gente nunca viu isso muito nos filmes, né? Pô, o Peter tendo a Park Industries, né? Ele tendo todo o seu reino, né? De inteligência tecnológica. A gente nunca viu isso nos filmes, mas nas HQs o Peter tem isso muito forte. Inclusive, uma das melhores sagas, né? Uma das melhores sagas do Homem-Aranha é justamente quando o Peter já é mais velho, é muito inteligente, tem a sua indústria, né? A Park Industries. Então, em inteligência, não tem como. O Peter é uma das maiores mentes aí dentro da Marvel, né? A próxima é inteligência em batalha, né? E aqui quem ganha é o Pantera Negra. 3-2 para o Homem-Aranha, né? E obviamente, Pantera Negra tem uma experiência surreal. Todo o comando e a liderança que ele tem sobre o Wakanda, isso com certeza pesa na sua inteligência em batalha. Por isso ele ganha aqui, né? Fora que ele tem muito mais liderança, como eu falei, né? Por ele ser o rei de Wakanda, ele tem uma liderança muito maior. E isso faz ele
ele tem uma inteligência tática na batalha muito melhor do que a do Homem-Aranha. Por isso, Pantera Negra ganha 3-2 para o Homem-Aranha. Próxima categoria é experiência. E experiência se liga completamente com essa inteligência em batalha. Por isso, Pantera Negra ganha também. 3-3, está empatado de novo, né? Como eu falei, pelo fato do Pantera Negra ser o líder de Wakanda, ser o rei de Wakanda, já ter travado muitas guerras pelo lado de Wakanda, né? E ele ser essa figura de liderança muito grande, né? Já foi líder até de outros grupos da Marvel, os Supremos, né? O Pantera Negra vence em experiência por essa forma. Ah, mas o Homem-Aranha já lutou contra muita gente, o Homem-Aranha já fez muita coisa. Ok, cara, a experiência do Homem-Aranha é absurda, é astronômica, mas por essa questão de liderança e essa questão de ter uma inteligência tática maior na batalha, né? E Pantera Negra ganha 3-3. A próxima categoria é poder. E essa aqui fica com o Homem-Aranha. 4-3, né? Galera, a gente tem que levar em consideração que o Homem-Aranha tem um poder muito maior do que o do Pantera Negra. O Pantera Negra é um grande super-humano, entende? Pô, ele ganha bastante coisa. Como eu falei, ele é praticamente um super soldado, né? Mas que é muito mais líder do que um cara poderoso. O Homem-Aranha tem um poder absurdo, galera. Absurdo, né? A gente sabe como funcionam os músculos do Homem-Aranha, cara. É praticamente uma moeba, entende? Ele consegue se flexibilizar muito bem, fora todos os outros poderes que o Peter tem, né? Isso aqui já soma a sua inteligência. Só dele ter uma inteligência absurda na Marvel, né? A inteligência do Peter ser uma das maiores mentes aí dentro da Marvel, já faz ele ter mais poder ainda, entende? Ele conseguiria usar a sua inteligência muito mais do que os seus poderes físicos. Então, cara, em questão de poder, além dos poderes físicos, na minha opinião, ser muito maiores do que o do Pantera Negra, os poderes mentais até do Peter Parker são também maiores do que o do Pantera Negra. Por isso, 4-3 para o Homem-Aranha. A próxima categoria é habilidade. Essa aqui eu deixo com Pantera Negra. 4-4, empatado de novo. E por que eu deixei com Pantera Negra habilidade, cara? O Homem-Aranha tem muito mais habilidade. Isso é complicado da gente discutir, né? Até porque ambos têm muita habilidade, tanto com os poderes, tanto também com o seu corpo. Porém, eu deixo com Pantera Negra por causa de todo o treinamento que se passa para ser um Pantera Negra em Wakanda, né? Todo o treinamento, né, que o próximo Pantera Negra tem que passar em Wakanda é absurdo. Por isso, ele soma muita habilidade até sem ser o Pantera Negra, sabe? O T'Challa, antes de tomar poção, antes de virar o Pantera Negra, já tinha muita habilidade, tanto de luta quanto habilidade corporal mesmo, né? E a gente compara, o Peter Parker antes de ser picado pela aranha não tinha nenhuma habilidade, então a habilidade do Pantera Negra vai muito além dos seus poderes, sabe? Então por isso que ele ganha em habilidade aqui nessa questão. A próxima é agilidade, e aqui eu deixo com o Homem-Aranha, 5-4 para o Homem-Aranha, né? É diferente, agilidade e habilidade. A gente sabe que o Peter Parker tem, o Homem-Aranha, né, tem uma agilidade muito grande, né? Principalmente nas suas batalhas, ele é praticamente uma aranha, ele consegue sair de qualquer buraco que ele se enfiar no meio da luta, sabe? A agilidade dele é muito grande. E como eu já falei, até aquele livro que nós temos da anatomia dos super-heróis da Marvel mostra como que funcionam os músculos do Peter. E é doideira, é loucura como funcionam os músculos do Peter, né? Se estica como se fosse uma moeba, ele consegue dobrar qualquer parte do corpo. A agilidade do Peter é muito maior, sabe? O Pantera Negra perde, né, nesse quesito por ele ser um pouco travado. Apesar dele ter essa habilidade muito grande e agir como se fosse uma pantera mesmo, né? O Peter tem uma agilidade muito maior. Por isso, 5-4 para o Peter, né? E agora em combate. Porradaria, soco a soco, né? Quem ganharia? Essa aqui eu dou para o Pantera Negra. 5-5 empatado de novo. A luta tá séria, hein? A luta tá séria, hein? Por que eu dou o combate para o Pantera Negra? Cara, apesar do Peter ser muito mais ágil, o Pantera Negra é muito mais maduro. E assim, né? Ah, mas o Peter é muito maduro, cara. Principalmente o Peter mais velho, né? O Peter que é dono da Parker Industries. Ok, galera, o Peter é muito maduro. Mas, né? Ele não é aquele bobalhão que a gente vê geralmente nos filmes do Tom Holland. Não, a gente sabe disso, né? Mas eu deixo em combate muito por conta do Pantera Negra e os seus treinamentos que eu falei, cara. Isso conta pra caramba, galera. Pra caramba. O próprio o T'Challa, sem a poção de Pantera Negra, conseguiria bater de frente com o Homem-Aranha. Com o Peter Parker com os poderes de Homem-Aranha, entende? Isso que eu tô querendo dizer. Por isso que ele ganha em habilidade, por isso que ele ganha em combate. O T'Challa é um cara muito bem treinado, entende? Ele é muito bem treinado. E com os seus poderes isso só aprimora. Por isso 5-5. A próxima categoria é façanhas. E essa aqui eu deixo com o Homem-Aranha. Por quê, né, cara? O cara é uma aranha, cara. O cara é praticamente uma aranha.
ele consegue sair de qualquer situação que ele estiver. Isso, inclusive, é, né, um ponto muito importante do Peter, cara. Ele consegue sair de qualquer situação que ele estiver, cara, por causa da sua agilidade, entende? Por isso que em façanhas ele com certeza faria qualquer coisa para conseguir prender o Pantera Negra em uma teia, para conseguir fazer o Pantera Negra ficar preso, sabe? Para ele tentar fazer alguma coisa com o T'Challa. Por isso, cara, o Peter com certeza ganha em façanhas, né? Fora que ele pode ganhar em façanhas até sem usar os seus poderes. Ele pode usar, ó, a mente dele em jogo, sabe? Tanto com a sua inteligência e também com o seu deboche. A gente sabe que o Peter é um cara muito brincalhão e isso pode desconcentrar o seu adversário. Por isso, isso encaixa em uma façanha, né? Por isso, 6-5 para o Homem-Aranha. A próxima categoria é reflexo e aqui não tem como também para o Pantera Negra. 7-5 para o Homem-Aranha. O reflexo do Peter, galera, não tem jeito, né? É o sentido aranha, cara. É o sentido aranha. Com certeza é um dos maiores reflexos que nós temos de super-herói, de todos os super-heróis que existem. O reflexo do Homem-Aranha é um dos maiores e melhores que nós temos, o grande sentido aranha. Ele consegue sentir qualquer coisa. Ah, mas o Peter já teve sentido aranha falhando, tanto nas HQs quanto nos filmes. Cara, independente, o reflexo dele é absurdo, galera. O Peter tem um reflexo absurdo. Ele consegue sentir qualquer coisa muito, muito, muito antes dela acontecer. Então, com certeza, o reflexo dele com o Pantera Negra seria muito grande. O Pantera Negra poderia usar até as suas façanhas também, né? Que poderiam ser, como por exemplo, aquela explosão de energia que ele tem do seu traje, ou outras questões tecnológicas de Wakanda mesmo, do seu próprio traje, mas o Homem-Aranha teria um reflexo muito grande. Por isso, 7-5 para o Homem-Aranha. E a última categoria, né, invulnerabilidade. Se o Pantera Negra ganhar, o Homem-Aranha ganha de qualquer jeito, então o Homem-Aranha já ganhou essa luta, né? Mas invulnerabilidade, quem ganha também é o Homem-Aranha. 8-5 pra gente finalizar, né, galera? Nossa, mas por que o Peter ganharia em invulnerabilidade? Por que o Pantera Negra é mais vulnerável do que o Peter? Vamos lá, galera. É muito por causa do seu reflexo, do seu sentido aranha, se encaixa nessa questão de vulnerabilidade, galera. O reflexo do Peter é muito grande. Ele seria muito difícil ficar vulnerável numa luta contra o Pantera Negra. Talvez contra outros, né, heróis, contra outros personagens, ele poderia sim ser mais vulnerável. Mas a gente tá falando de uma luta contra o Pantera Negra. Não tem muita invulnerabilidade pro Peter nessa luta aqui, sabe? Ele tem um reflexo muito grande. Então, o próprio Pantera Negra seria muito mais vulnerável, sabe? Pantera Negra, ele, como eu já falei, a agilidade do Peter é maior do que a do Pantera Negra, por mais dele que ele tenha mais habilidade, né? O Peter, como o Homem-Aranha, no caso, né? O Homem-Aranha poderia, né, cara, usar das suas táticas e, por exemplo, prender o Pantera Negra de alguma forma, usando alguma teia específica, usando alguma coisa específica, ele poderia prender o Pantera Negra de alguma forma. E, cara, só aqui já seria o Pantera Negra já seria muito mais vulnerável do que o Homem-Aranha, sabe? Entre o Homem-Aranha conseguir capturar o Pantera Negra e o Pantera Negra conseguir capturar o Homem-Aranha seria muito mais fácil capturar o Pantera Negra do que ele capturar o Homem-Aranha, entende? Então, por isso, o Pantera Negra é mais vulnerável que o Homem-Aranha e por isso ele ganha em invulnerabilidade. 8-5 terminou essa luta, mas não foi uma luta de lavada, tá? Por mais que, na minha visão aqui, o Homem-Aranha tenha ganhado de 8-5, cara, o Pantera Negra ficou bastante tempo empatando com o Homem-Aranha, e isso não tira o mérito do Pantera Negra. Por mais que o Homem-Aranha tenha ganhado do Pantera Negra, o Pantera Negra é um grande super-humano, galera. Ele é praticamente um super soldado, e um dos melhores, inclusive, tá? Então ele é muito, muito difícil de ser combatido, cara. O cara já bateu de frente com o surfista prateado, sabe? Então, é muito também difícil de vencer o Pantera Negra, porque a gente tá falando do Homem-Aranha. Muita gente subestima o Homem-Aranha, né, achando que ele é só um bobalhão, um brincalhão, mas não, o Homem-Aranha dos quadrinhos não é o Tom Holland. O Homem-Aranha dos quadrinhos é muito e muito experiente e sério nessa questão de combate. Comenta o que vocês acharam, e principalmente o Pepezinho, que pediu esse vídeo aqui, né, o Pepezinho tava pedindo esse vídeo aqui, então comenta aí, né, Pepezinho, você que pediu o vídeo, quem não assistiu também, comenta o que vocês acharam desse vídeo aqui, o que vocês acharam dessa luta, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera.